Olá, bem-vindos ao meu canal. Na aula de hoje, aula 22, nós vamos falar sobre o diminutivo e o aumentativo. Que em espanhol se escreve igual ao português, né? Diminutivo e aumentativo, tá? Só precisa prestar atenção na hora de falar com esse D, que antes de I se fala di e não di, e esse T, que antes de I se fala ti e não ti. Então é diminutivo, tá? E o V tem o som de B, tá? Então vamos começar pelo diminutivo. O diminutivo nós usamos para dizer que alguma coisa é muito pequena. Nós também podemos usar o diminutivo no sentido de carinho, né? Para amenizar alguma palavra, a gente coloca no diminutivo, enfim. E como é que eu formo o diminutivo? Para formar o diminutivo no espanhol, é o mesmo processo do português. Eu vou adicionar à palavra algum sufixo que represente o diminutivo. No caso do português, a gente acrescenta inho ou inha, né? Então, cachorro, o diminutivo é cachorrinho, né? Carro, o diminutivo é carrinho. Então, no espanhol também vai ser a mesma coisa. A gente vai ter um sufixo e vai adicionar. Na verdade, a gente vai ter alguns sufixos, tá? Porque como o espanhol evoluiu em vários países diferentes, né? Cada lugar vai ter uma forma própria de fazer um diminutivo. Mas a gente tem um que é mais usado, que é usado em todos os países, que é o ito e ita. Ito, ita. É o mais usado, tá? Então, para não ter que decorar todos os sufixos, são muitos, o conselho que eu dou é decora ito, ita. Decorou ito, ita para diminutivo, tá ótimo. Tu já faz qualquer diminutivo, tá? Por que eu digo isso? Porque na Espanha, por exemplo, além do ito e do ita, eles vão usar também ico, ica. Eles vão usar também uco, uca. Eles vão usar também ina. Eles vão usar também ino, ina. Eles vão usar também inho, inha. Eles vão usar também erro, ieja. Eles vão usar também ilho e ilha. Eles vão usar também ete e eta. Tá? Isso na Espanha. Então, na Espanha, dentro da Espanha, dependendo do lugar que você vai, eles vão adicionar esses sufixos aqui. Tá? Além do ito e do ita. Nas Américas, de uma maneira geral, eles usam, além do ito e do ita, eles usam muito erro e erra, tá? Lembrando que um é para o masculino, palavra masculina, e o outro acrescenta na palavra feminina. Dentro das Américas, mais especificamente, Argentina, Chile, Peru. Além do ito e do ita, eles também vão usar ingo e inga, tá? Bolívia. Bolívia, eles vão usar, além do ito e do ita, eles vão usar ico, ica, tá? No Caribe, os países caribenhos, eles vão usar, além do ito e do ita, vão usar também ico e ica. E eles também têm uma variante do ico e ica, que é itico
itica, tá? Então, esses sufixos são sufixos diminutivos, tá? A diferença entre eles é só o lugar, vai falar, cada lugar vai falar de um jeito, tá bom? Vocês vão reparar que toda hora eu vou vir aqui me aproximar daqui. É porque esse computador está um pouco velho e aí se eu ficar muito tempo filmando com ele, ele acaba travando. Então eu tenho que toda hora dar uma pausa e começar a gravar, porque senão eu posso perder o arquivo inteiro. Então eu vou fazer agora, eu vou dar uma pausa, tá? E depois eu volto a gravar. Beleza? Voltamos. Então esses são os sufixos do diminutivo. E como é que eu formo o diminutivo? Tem regra para formar? Tem regra para formar. E como é que eu vou formar então? Então vamos lá. Vai depender de cada palavra, né? Vai depender de cada palavra. Então, quando a palavra termina em vogal tônica. O que é vogal tônica? A palavra termina em uma vogal e essa última sílaba, né, onde a palavra termina, é uma sílaba que não é a sílaba tônica. É uma sílaba átona. Então, a vogal é uma vogal átona. Por exemplo, caça. Caça é uma palavra, termina com vogal, né? Mas a última sílaba não é a sílaba tônica. A sílaba tônica é a primeira, né? Caça. A última sílaba não é a sílaba tônica. Então ela encaixa nessa categoria aqui. Ó. Termina em vogal átona. Escrevi errado. Termina em vogal átona. Termina em vogal átona. Então como é que eu vou formar? Eu vou tirar essa vogal e vou acrescentar o meu sufixo. Tá? Ito para masculino e ita para feminino. Como caça é uma palavra feminina, então eu vou adicionar ita. Então vai ficar cacita. O cacita é diminutivo de caça. Caça, cacita. Eu posso usar esse sufixo lá, dependendo do lugar que eu tô. Pode ser cacia, cacica, cacina, cacinha. Dependendo do lugar que eu vou, aquele sufixo é mais usado, então aquele sufixo é que vai ser colocado aqui. Mas o ito e ita é usado em todos os lugares, entendeu? Então você pode, se quiser gravar um só, grava só o ito e ita, que é mais fácil. Ito e ita. Então, caça, cacita. Outro exemplo, sala. Mesma coisa, a palavra termina em vogal e a vogal átona. Eu tiro essa vogal e acrescento ita. Então vai ficar salita. Outro exemplo, espejo. Mesma coisa, espejo é espelho, tá? Mesma coisa, termina em vogal átona. Então eu tiro a vogal e acrescento, como ele é masculino, então eu vou acrescentar ito. Então vai ficar esperrito. Então, esperro, espelho, esperrito, espelhinho, né? Beleza? Essa forma, ita e ito, eles podem sofrer uma variação. Então, se a palavra for uma palavra de duas sílabas e a sílaba tônica tem IE ou UE. Então, de novo, a palavra tem duas sílabas e a sílaba tônica tem IE ou UE. A sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Então, a palavra tem duas sílabas e a sílaba tônica tem IE ou UE.
O que vai acontecer? Esse ito e ita, eles vão sofrer uma modificação. Eles vão virar excito e cita. Por exemplo, palavra hierba. O que quer dizer hierba? Erva. Hierba. A palavra hierba tem duas sílabas. Hierba. A sílaba tônica é a primeira, né? Hierba. E na sílaba tônica, que é a primeira, eu tenho o IE. Aqui, ó, eu tenho o IE. Então, quando eu formar o diminutivo dela, eu vou acrescentar excita, tá? O ita vai sofrer uma variação. Então, hierba vai virar hierbecita, tá? E de novo, eu tiro a vogal do final. Tiro a vogal e acrescento excita. Se for masculino, acrescento excito. Tá bom? Além disso, o ditongo iô, ou seja, na palavra termina em iô, ele vai poder admitir duas situações. Ou você acrescenta ito, ou você acrescenta excito. Tanto faz. Então, por exemplo, palavra límpio. O que quer dizer límpio? Limpo. O diminutivo dele pode ser limpito, limpito, que é limpinho, tá? E aí eu tiro a vogal do final e acrescento ito. Como já tinha o i aqui, eu não preciso botar dois i's, tá? Já tem o i aqui, tudo bem. Então, limpito. E eu também posso formar o diminutivo como limpiecito. Aqui, ó, eu tirei o o e acrescentei excito. Tanto faz, tá? Sempre que termina em io, você pode escolher ito, excito, tá? Beleza. Quando a palavra termina em e, termina na vogal e, aí eu vou ter duas situações. Se essa palavra termina em vogal e tem duas sílabas, então, palavra termina em e tem duas sílabas, o meu diminutivo vai ser formado com excito ou excita, tá? Então, por exemplo, palavra madre. Então, palavra madre tem duas sílabas, madre termina com e. Então, o diminutivo vai ser madrecita. Tá? O que é madre? Mãe. Então, madre, diminutivo, madrecita, mãezinha. Mesma coisa a palavra padre. Palavra padre, duas sílabas, padre. Então, eu acrescento excito, padrecito. Então, madre, madrecita, padre, que é pai, padrecito, paizinho, tá? E isso onde tem duas sílabas. E quando tem mais de duas sílabas, como é que eu faço? Quando tem mais de duas sílabas. Quando tem mais de duas sílabas, eu acrescento ito, ita, tá? É aquela mesma regra. Eu tiro a vogal, o e do final e acrescento ito, ita. Por exemplo, palavra compadre. Quer dizer compadre, igual português. Compadre. Tem mais de duas sílabas, né? Na verdade tem três. Termina com e. Então, o meu diminutivo vai ser formado com ito, ita. Então, com a palavra masculina, vou formar com ito.
compadrito. Beleza? Então, é isso aí. Vou dar uma pausa e volto. Voltamos. Continuando. Beleza. Então, próxima regra. Quando eu tenho a palavra que ela termina em vogal tônica. Então é diferente da primeira regra. A primeira terminava em vogal átona, né? Agora termina em vogal tônica. Como é que eu faço? Eu acrescento cito e cita. Cito para masculino, cita para feminino. Por exemplo, café. O que é café? Café. Termina em vogal tônica, porque a sílaba tônica é essa sílaba onde está a vogal. Então é uma vogal tônica. Então, café, na hora de formar o diminutivo, vou acrescentar cito. Cafecito. E aí eu só adiciono, não tiro nada, só adiciono. Café, cafecito. Então, café, cafezinho. Por exemplo, a gente já viu antes a palavra madre, quer dizer mãe. Você pode se referir à sua mãe de uma forma mais carinhosa, com a palavra mamá. Quer dizer, mamá seria mamãe, mamãe em português, mamá. É uma palavra que termina em vogal tônica. Então, o diminutivo vai ser acrescentando cita. Mamacita. Né? Mamá, mamãe, mamacita, mamãezinha. Né? Tomar cuidado com essa palavra mamacita, porque dependendo do contexto, ela pode ter um outro significado, tá? Um significado um pouco mais sexual. Mas pode ser usado também para se referir à sua mãe, não tem problema. Então, mamá, mamacita. Essa palavra mamá, ela é uma exceção, porque ela segue a regra, né, mamacita, mas ela também pode ser formado assim, ó, mamita. Então, a palavra mamá, ela admite as duas formas, mamacita e mamita, tá? Assim como a gente aprendeu agora a palavra padre, quer dizer pai. A gente também tem uma palavra mais carinhosa para falar sobre o pai, é papá. Papá. E aí, seguindo essa regra, porque é uma palavra que termina em vogal tônica, então segue essa regra. Acrescenta cito. Então vai virar papacito. Certo? Papacito. Porém, papá também admite a outra forma, papito. Tá? Papito. Então são duas exceções, mamá e papá. Café não, café é sempre cafecito, tá? Não existe cafito. Mas mamá e papá admite as duas maneiras, né? Mamacita, mamita, papacito, papito, tá? Se tiver curiosidade de assistir o Chaves em espanhol, a Chiquinha se refere sempre ao seu pai, ao seu madruga, como papito, né? Em português é paizinho, né? Paizinho lindo, meu amor, ela fala. Em espanhol vai ser papito, papito lindo, meu amor, tá? Papito. Ou papacito, tá bom? Beleza? Então vamos para mais uma regra. Obviamente que essas regras não é necessário você gravar, tá? São coisas que você vai adquirindo naturalidade. Assim como em português a gente aprende várias regras quando a gente é criança, né, na hora de escrever, e de tanto usar, essas regras acabam se tornando naturais. E a gente escreve sem pensar nas regras, né? Em espanhol também, qualquer língua, se você treinar bastante, escrever bastante, ler bastante, daqui a pouco essas regras entram de forma natural, a gente está escrevendo sem nem pensar, tá? Então, mais uma regra. Quando a palavra termina em... Ela termina em consoante. A palavra termina em consoante. Aí eu tenho várias situações. Primeira situação, quando essa palavra tem uma sílaba. Então, a palavra termina em consoante, ela tem uma sílaba. Como é que eu vou formar? Vai depender. Se for nome de pessoa,
nome de pessoa, eu só acrescento ito ou ita, né? Ito para homem, ita para mulher. Por exemplo, Juan. Juan é o nome de uma pessoa, tem uma sílaba só, apesar a gente tem a vontade de dividir, né? De falar Juan. Em espanhol isso não acontece, vai ser considerado uma coisa só, Juan. Então, Juan é uma palavra que termina em consoante, tem uma sílaba e é o nome de uma pessoa. Então, o diminutivo de Juan, eu acrescento ito, né? É um nome masculino. Juanito, tá? Então, a gente costuma botar diminutivo em nome de pessoa para tratar a pessoa de uma forma mais carinhosa, né? Então, Juan, Juanito. Em português também faz isso, né? João, Joãozinho, né? Maria, Mariazinha. Mesma coisa em espanhol, Juan, Juanito. Agora, a palavra termina em consoante, tem uma sílaba e não é nome de pessoa, é uma outra palavra qualquer. Aí eu posso adicionar cito, cita ou excito, excita. Aí você vai escolher, tanto faz. Então, se a palavra termina em consoante, tem uma sílaba e não é o nome de uma pessoa, aí você escolhe. Você pode acrescentar cito ou cita no final para fazer o diminutivo, ou você pode acrescentar excito, excita. Por exemplo, bar. Bar é zebar, tá? Igual português. Então, bar termina em consoante, né? R, tem uma sílaba, não é nome de pessoa, né? Ninguém se chama bar, a não ser ele compositor, mas isso é outra história. Ninguém se chama bar na Espanha. Bar, então, é uma palavra de uma sílaba, não é nome de pessoa. Como é que eu formo o diminutivo? Eu posso acrescentar cito na palavra bar. Então vai ficar barcito. Ou eu posso acrescentar excito. E aí vai ficar barecito. Tanto faz, tá? Bar, diminutivo, você pode botar cito, barcito ou excito, né? Barecito. Tanto faz. Palavra miel. O que quer dizer miel? Mel, tá? Miel é uma palavra que é de uma sílaba, miel, embora a gente tenha o ímpeto de separar, né? Miel, em espanhol isso não vai acontecer, vai ler como se fosse uma coisa só, miel, então uma sílaba só, e termina em consoante, não é o nome de uma pessoa. Apesar que tem, tudo bem que tem pessoas que chamam mel, mas assim, esse miel aqui se refere a mel de abelha, não é o nome de uma pessoa. Como é que eu vou formar? Acrescento cita ou excita. Porque miel, apesar de mel ser masculino em português, em espanhol a palavra miel é feminino, tá? É la miel. É feminino. Então eu faço diminutivo acrescentando cita ou excita. Então diminutivo de miel pode ser mielcita ou mielecita, tá? Tanto faz. Beleza? Mesma coisa com a palavra trem, por exemplo. Trem quer dizer trem, igual português. A palavra trem é a palavra de uma sílaba só, termina em consoante, e não é nome de pessoa. Então eu posso acrescentar para formar o diminutivo cito ou excito. Então pode ficar trencito, o diminutivo, ou trenecito. Tanto faz, tá bom? Beleza? Então vamos para mais uma regra. Vamos lá, mais uma regra. Então, a gente estava falando das palavras que terminam em consoante, né? Deixa aqui. Termina em consoante. Então, a gente viu antes com uma sílaba, né? Que pode ser nome próprio ou não.
A gente viu a regra. E agora, se a palavra termina em consoante e tiver mais de uma sílaba. E aí, como é que eu faço? Não tem mais de uma sílaba. Aí vai depender. Se a palavra tiver mais de uma sílaba e termina em N ou R, aí eu acrescento ito ou ita, tá? Minto, cito ou cita. Então, palavra que termina em consoante, tem mais de uma sílaba, termina em N ou R, eu acrescento cito, cita, tá bom? Então, por exemplo, palavra cajón. O que quer dizer cajón? É gaveta, tá? Então, na hora de formar o diminutivo, é uma palavra que termina em consoante, tem mais de uma sílaba, né? E termina em N. Então, eu vou acrescentar cito, que é uma palavra masculina. Então, vai ficar cajoncito. Cajoncito. Beleza? Se a palavra terminar em S, como é que eu faço? Termina em S. Eu acrescento itos ou itas, tá? Então, como ela termina em S, esse S vai vir também para o sufixo. Então, vai ser itos, itas. Então, por exemplo, o nome Carlos. Como é que eu faço o diminutivo de Carlos, né? Vai ficar Carlitos. Então, eu tiro o S e se tiver uma vogal acompanhando o S, eu tiro também, tá? Uma vogal ato acompanhando o S, eu tiro também e acrescento itos, tá? E itas se for feminino. Então, Carlos vira Carlitos, tá? Para as outras palavras, então, para as demais palavras, termina em consoante, tem mais de uma sílaba e não cai em nenhum desses casos, nem em N, nem em S, nem em R, aí eu acrescento normal, ito, ita, tá? Ito, ita. Sem problema nenhum. Beleza? Ok. Então, foram regras do diminutivo, a gente viu agora. E dando continuação à regra do diminutivo, dando continuação a essa aula sobre diminutivo e aumentativo, agora a gente vai entrar no aumentativo. A gente já viu o diminutivo, agora a gente vai entrar no aumentativo. Então, aumentativo. A gente usa aumentativo para indicar uma coisa que tem um tamanho muito grande, tá? A gente usa o aumentativo para reforçar uma característica de alguma pessoa, tá? Então vamos ver, antes de eu falar demais, vamos ver na prática é melhor. Então, o aumentativo, diferente do diminutivo, a gente tinha vários sufixos, né? Que iam mudando de um lugar para o outro. No aumentativo, a coisa é um pouquinho diferente. Eu tenho vários sufixos também. Só esses sufixos eu vou usar dependendo do caso, dependendo do que eu quero transmitir, né? Do que eu quero dizer. Então, eu tenho o mais comum, ó, o sufixo mais comum para aumentativo é o on e o ona, né? Esse on e ona, ele pode significar coisa muito grande. Então, por exemplo, palavra mesa. Palavra mesa, quer dizer mesa. Se for uma mesa muito grande, eu posso falar meson. E agora repara que, apesar de mesa ser uma palavra feminina, o aumentativo eu faço uma palavra masculina. Por quê? É o uso da língua, né? Eles criaram a língua e fizeram desse jeito. Então, mesa vai virar meson, tá? A palavra meson também pode significar hospedaria ou albergue.
Então, dependendo da situação, a palavra maison pode querer dizer hospedaria ou albergue, ou pode querer dizer uma mesa muito grande, né? Palavra mulher, por exemplo. Eu quero dizer uma mulher muito grande. Eu posso falar mulherona. Posso acrescentar o ona, tá? Eu posso também usar esse sufixo, ou iona, para intensificar uma característica de alguém. Por exemplo, pessoa que dorme muito, eu posso dizer essa pessoa é dormion. Dormion. Quer dizer dorminhoco, né? Então eu uso o on, que é um sufixo de aumentativo, para indicar que essa pessoa dorme demais. Dormion. Eu posso também usar no sentido oposto, para acentuar a falta de alguma coisa. Que coisa louca. Por exemplo, palavra pelo. O que quer dizer a palavra pelo? Cabelo, tá? Eu também tenho o aumentativo da palavra pelo, que seria pelon. E pelon quer dizer careca. Olha que coisa estranha. Então, pelo quer dizer cabelo. Pelon, que é o aumentativo de cabelo, quer dizer careca. Então, eu também posso usar no sentido de indicar a ausência de alguma coisa. Então, pelo, pelon. Tá? Eu posso usar também para enaltecer alguma coisa, dizer que alguma coisa foi muito boa. Por exemplo, palavra película. O que quer dizer película? Filme. Tá? Filme de cinema. Se o filme for muito bom, eu posso dizer peliculon. Seria filmaço em português. Peliculon. Quer dizer, um filme muito legal, muito bom. Tá? Eu posso usar também o sufixo de aumentativo para, de uma forma meio pejorativa, depreciativa, para zombar de alguém. Mas é uma forma mal educada, tá? Não pode usar. Se você for uma pessoa educada, você não vai usar. Mas existe. Por exemplo, palavra cabeça. Palavra cabeça. Então, voltando aqui. A palavra cabeça quer dizer cabeça. Eu posso fazer ela no aumentativo e ela vira cabeçon. E aí, cabeçon seria uma forma de se referir a uma pessoa e ter uma cabeça grande. Tá? Uma forma mal educada, uma forma grosseira de se referir a alguma pessoa. Cabeçon. A gente também tem isso em português, né? Cabeção. Português mais culto, assim, o mais correto é cabeçorra. Mas enfim. Cabeça, cabeçon. Também pode ser, por exemplo, oreja, que quer dizer oreja, orelha. Eu posso colocar no aumentativo e virar orejón. E aí seria uma forma grosseira de se referir a uma pessoa que tem a orelha grande, orejón. Tá? Assim como a palavra pança, por exemplo. Pança quer dizer barriga. Eu posso colocar no aumentativo, pançon. Que aí é uma forma grosseira de se referir a uma pessoa que tem a barriga grande. Pançon. Seria barrigudo em português. Tá? Além disso, eu também posso usar o on e o ona de uma maneira bem peculiar, que também acontece no português. Por exemplo, se a pessoa chega aos 40 anos, eu posso chamar essa pessoa de quarenton. Quarenton. Seria o quarentão em português. A gente também tem isso em português. A pessoa que chega aos 40 anos chama de quarentão. Em espanhol também vai ser quarenton. Se for mulher, quarentona. Se for aos 50 anos, vai ser cinquenton. Se for mulher, cinquentona. Tá? Então, essa forma de se referir também. Beleza? Então, esse foi o on e o ona. Então, deixa eu dar uma pausa aqui. Além do on e do ona, nós também temos outro sufixo, que é o aço, se for para masculino, e assa, se for para feminino. Que
também quer dizer aumentativo, só que é quando você quer se referir a algo que é muito grande. Então a gente tem o on e o ona para algo grande. Se esse algo for ainda maior, você pode usar aço e aça. Aço e aça é mais forte que on e ona. Então a gente pode querer usar aço, a gente pode usar aço e aça no sentido de intensificar alguma coisa. Então, por exemplo, palavra êxito. O que quer dizer êxito? Sucesso. Se for um sucesso muito grande, eu posso chamar de exitaço. Beleza? Palavra coche, por exemplo, quer dizer carro. Se for um carro muito grande ou muito bom, um carro de luxo, um carro último modelo, eu posso dizer cochaço. Também não tem, sabe? Então, pode usar o aço aí também. Beleza? Futebol, por exemplo, a gente tem um gol. Gol, que é gol, igual ao português. Mas se for um gol muito bonito, muito bom, eu posso dizer golaço. Igual ao português, também fala golaço. A gente fala o aço com C cedilha. C cedilha não existe no espanhol, tá? Então vai ser um Z, que se fala, tem som de S, né? Golaço. Também, um dia tiver calor, né? Pode, tá calor. Mas se tiver muito calor, eu posso usar caloraço. Caloraço também. Beleza? Também pode significar intensidade de alguma ação. Por exemplo, eu tenho a palavra punhete. Quer dizer punhete, soco. Soco. Agora, se esse soco for muito forte, eu posso colocar o aço. E aí vira punhetaço. Tá? Punheta. Então, punhete é soco. Se for um soco muito forte, eu posso falar punhetaço, tá? Sem pensar besteira. Espanhol é uma outra língua. Então, as palavras podem ter... pode parecer uma palavra meio grosseira em português, mas tem outro significado em espanhol. Então, punhete, punhetaço, tá? Assim como eu também posso fazer com a palavra porta, que é puerta em espanhol. Puerta é porta. Eu posso fazer esse puerta virar portaço. Portaço. E aí, portaço significa uma batida muito forte na porta. Você pega a porta e bate ela com força. É um portaço. Tá? Então, eu posso usar o aço e aça no sentido de intensificar alguma ação. Tá? Na Espanha, uma forma bem específica na Espanha, existe uma maneira que é acrescentando assas, esse sufixo assas, que é para indicar, para formar um adjetivo pejorativo para se referir a alguma pessoa. Por exemplo, eu tenho a palavra mano, quer dizer mano, mão, mão. Eu posso formar um aumentativo de mano usando esse sufixo, virar manassas. Só que aí manassas tem outro significado, não quer dizer mão grande não. Tem um outro significado. Manassas virou um adjetivo para indicar que alguém é desastrado. Ou seja, alguém que não sabe mexer com as mãos, não sabe, não tem coordenação com as mãos, é uma pessoa desastrada. Aí virou manassas, tá? Isso na Espanha. Beleza? Então, vamos para o próximo sufixo. O próximo sufixo é o sufixo ote para masculino e ota para feminino. Também é muito usado no sentido pejorativo. Então, por exemplo, eu tenho a palavra gafa. Gafas, ou gafa, aqui pode ser no singular ou no plural. É mais usado no plural, gafas. O que quer dizer gafas? Gafas é
é um tipo de óculos, só mais grosso assim, tá? Óculos em espanhol é anteojos. Anteojos, óculos, tá? E eu tenho gafas, e é um tipo de óculos para quem tem um grau mais forte, tá? Eu posso pegar essa palavra gafas e colocar no aumentativo usando ota. E aí fica gafota. E aí gafota já virou um adjetivo que indica uma pessoa que a gente em português fala quatro olhos, né? A pessoa que usa óculos. Ou uma pessoa que usa óculos fundo de garrafa. É uma maneira depreciativa, mal educada de se referir a uma pessoa. Igual a gente fala e quatro olhos. Lá vai falar gafota. Uma pessoa que tem gafas. Né? Assim a gente também pode fazer com adjetivos. Por exemplo, adjetivo feio. O que quer dizer feio? Feio. Se eu quero me referir a uma pessoa dizendo que ela é muito feia, esse homem, esse garoto é muito feio, eu posso acrescentar o aumentativo ote. Aí vira feote, tá? E se for mulher, vai ser feia e no aumentativo feota, tá? Também é uma forma depreciativa mal educada, mas existe, tá? Beleza? Então, ote, ota, tá? Esse sufixo ote, ota, ele pode variar para sote e sota, tá? Toda vez, lembra das regras do ito e ita, onde ele virava cito e cita? Então, para aquelas mesmas regras em que o ito e ita vira cito e cita, na hora que for fazer ote, ota, ele vai virar sote, sota. Então, por exemplo, caminhão. O que quer dizer caminhão? Caminhão. Eu posso formar... Sabe como forma o diminutivo de caminhão? Vamos lembrar então. Então, caminhão é uma palavra que termina em consoante, tem mais de uma sílaba e termina em N. Então, eu vou acrescentar cito. Então, vai virar caminhoncito, tá? Então, na mesma regra em que o ito vira cito, o ote vai virar sote. Então, o aumentativo de caminhão vai ser caminhonçote. Então, o cito no aumentativo vai virar sote. Beleza? Ok? Então, vamos para o último. Então, vamos para o último. Além do aumentativo e do diminutivo, para indicar coisas ou muito pequenas ou muito grandes, né? Eu também posso usar esse sufixo de aumentativo e diminutivo no sentido depreciativo. Assim como a gente já viu alguns exemplos aqui, né? Do ote, ota, a gente já viu alguns exemplos. Existem outros. Então, a gente vai colocar aqui essa categoria, depreciativos, que são usados para zombar de alguém ou para debochar de alguém. Então, é uma maneira grosseira, tá? Mas existe. Então, vamos ver. Os mais comuns desses sufixos depreciativos são aco, aca, para masculino e feminino, erro, e aí erro nesse caso, quando é depreciativo, ele não vai ter uma forma feminina, vai ser só erro. Ucho, ucha, tá? E no México usa muito ucho, ucha, tá? E são os mais comuns. Eu tenho outros também que são menos comuns, mas que também, dependendo do lugar, vão ser usados. Por exemplo, acho, acha, astro, astra, ato, ata, o rio, orro, orra e ute. E aí ute só vai ter essa forma, ute, não vai ter masculino, não vai ter feminino. Então, por exemplo, vou dar um exemplo com uchu, ucha. Então, tem a palavra empleado. Quer dizer empleado, empregado, tá?
É a pessoa que trabalha em algum lugar. É um empregado daquele lugar. Então, empleado. Eu posso pegar essa palavra empleado e acrescentar um sufixo depreciativo. Por exemplo, útil. E aí vira empleaduccio. E aí, empleaduccio é uma maneira debochada de se referir a uma pessoa que trabalha em certo lugar, mas não tem importância nenhuma naquele lugar. Então, empregadinho. A gente tem isso em português também, né? Essa maneira debochada de falar. É um empregadinho. Lá em espanhol a gente vai falar um útil, um empleaduccio, né? Quer dizer, um empregadinho. Uma pessoa que trabalha, mas não tem importância nenhuma. Tá? É uma maneira debochada e grosseira também de falar. Mas vocês vão ouvir, existe, tá? Tudo bem? Então, essa foi a aula de diminutivo e aumentativo. Obrigado por assistirem e até a aula que vem, esta manhã.